sou o Ibsen e esse é o seu canal Ibsen sobre som e filosofia, e o assunto de hoje é metafísica e lógica. Vamos lá! É isso aí. Nós vamos falar de metafísica e lógica segundo a concepção de Aristóteles. Primeiro vamos tentar definir metafísica. Esse nome metafísica foi um nome dado para a obra de Aristóteles que trata do assunto sobre a ciência do ser enquanto ser, ou como ele mesmo chamou de filosofia primeira, a partir do século I depois de Cristo, na hora de organizar as obras dele. Um seguidor dele chamado Andrônico, na Biblioteca de Alexandria, classificou essas obras de Aristóteles como as obras além da física, ou seja, além dos livros sobre física. Então, esse nome metafísica não é um nome dado pelo próprio Aristóteles. Aristóteles chamou esse estudo de estudo do ser enquanto ser, ou seja, dizer o que as coisas são na sua essência. A gente pode dizer que esse é o principal objetivo da filosofia, dizer o que as coisas são, enquanto elas são, ou seja, na sua potência. Isso já começou com Arqué, que você pode ver num outro vídeo meu lá sobre filosofia cosmológica. A gente vai perceber isso com Heráclito e Parmênides. Heráclito vai dizer que as coisas vêm do constante devir, da mudança, que só pode ser percebida pelo que é sensível, ou seja, pelos nossos sentidos. Enquanto Parmênides, um outro filósofo cosmológico, vai dizer que embora as coisas mudem para os nossos sentidos, há uma essência que é imutável. O ser é e o não ser não é. Uma coisa só pode ser e não deixar de ser. É confuso? É um pouco. Mas essa questão já é uma questão bastante complicada, porque gera uma série de controvérsias. Chega a filosofia socrática, Sócrates vem falando da questão do autoconhecimento na busca da verdade, ou seja, nós temos a possibilidade de chegar à verdade das coisas a partir da reflexão, do autoconhecimento. E os sofistas, que eram sábios ou profissionais na arte de ensinar a argumentação, ensinavam que existe a possibilidade do relativismo moral, a verdade de cada um. Aristóteles vem e quer achar uma maneira correta de dizer o que as coisas são, uma maneira onde não haja sombra de variação. E ele cria o que a gente chama de analítica, que mais para frente vai ser conhecido como lógica. Temos os dois assuntos aí, metafísica e lógica. Vocês sabem que Aristóteles foi aluno de Platão, e Platão tinha uma concepção do que as coisas são um pouco diferente de Aristóteles. Ele achava que existia o mundo dos sentidos e o mundo das ideias, o mundo inteligível, que é o mundo das ideias, e o mundo sensível, que é dos sentidos. E que as ideias das coisas, ou seja, a essência das coisas, não estava nas próprias coisas, mas na nossa ideia delas. Ou seja, eu vejo um cavalo, eu tenho a ideia de cavalo que está na minha mente, a ideia perfeita de cavalo, né? E o que eu vejo é uma cópia da ideia perfeita de cavalo. Aristóteles disse, nada disso. Eu não concordo com você, professor. A ideia é algo que está nas próprias coisas, ou seja, a essência das coisas está nas próprias coisas. E o que determina o que algo é? O movimento que essa coisa é capaz de produzir. E Aristóteles categorizou o movimento das coisas, ou seja, ele criou categorias para compreender o movimento. Vamos a essas categorias? Formal, material, substância, ato, acidente e potência. Material, tudo tem uma matéria que possibilita algo. Tudo tem uma forma que também vai colaborar com essa transformação. Tudo tem uma substância. Se você pegar a madeira, ela pode se transformar em cadeira, mas ela continua sendo madeira. Tudo tem um ato. O ato da madeira se transformar em cadeira, uma atualização. O acidente, tudo se transforma em algo, mas em algo que pode ter formas diferentes. Então a gente tem aí as categorias do ser. E temos também as causas. Quais são as causas do ser? Material, formal, eficiente e final. Tudo tem uma matéria que possibilita ela ser uma outra coisa. Tudo tem uma forma que vai também determinar o movimento daquilo. Um giz ele é cilíndrico e é feito de cal. Isso possibilita ele se transformar em escrita na lousa. A causa eficiente, que é quem fez aquele material, o que causa o movimento daquele material. E o final é a finalidade que algo tem. Para Aristóteles, essas
categorias e essas causas são capazes de dizer o que algo é. E aí a gente vai esbarrar em outro problema, que é o problema do discurso para dizer isso. Aristóteles pensa uma maneira, um discurso para dizer o que as coisas são, que ele vai chamar de analítica, e que mais para frente vai ser chamado de lógica. Para Aristóteles, o discurso ele não ele pode ser muito variado e pode causar muitas confusões. Então, é necessário que se estabeleça um sistema capaz de dizer o que as coisas são. Existe a lógica formal, que é aquela capaz de responder a todas as necessidades em todas as áreas do conhecimento, na matemática, na ciência, e existe a lógica informal, que é aquela do cotidiano, que vai buscar a verdade do cotidiano, dos discursos do dia a dia. A gente pode dizer que a lógica é a área da filosofia que estuda e investiga a verdade do raciocínio e do discurso. Muito bem, para Aristóteles, a lógica é feita de proposições. Uma proposição é construída a partir de um sujeito, de um predicado e da cópula. Sócrates é mortal. Sócrates é o sujeito, mortal é o predicado e é a cópula. Lembrando que a lógica aristotélica se fundamenta em 3 princípios. O princípio da identidade, algo só pode ser ele mesmo. O princípio da não contradição, algo é ele mesmo e não pode ser outra coisa. E o princípio do terceiro excluído, algo não pode se contradizer se tornando uma terceira coisa. Entendeu? Aristóteles criou um sistema chamado de silogismo, onde as proposições se interpõem na busca de uma conclusão. Veja bem, a proposição ou premissa, ela tem uma extensão. A premissa ou proposição pode ter uma extensão geral. Todo homem é mortal. Todo homem é mortal. É uma proposição maior, uma premissa maior. Sócrates é homem. É uma premissa menor, ou seja, de extensão menor. Sócrates e homem. Logo, Sócrates é mortal, é uma extensão média. Então nós temos termos. O termo maior, mortal. O termo médio, homem. E o termo menor, Sócrates. Eu crio um silogismo, o silogismo dedutivo. Ou seja, de uma extensão maior eu chego no particular. A partir dessa ideia, Aristóteles cria o que a gente chama de silogismo lógico, capaz de dizer o que as coisas são. Ou seja, a metafísica é a busca do entendimento, do conhecimento do ser enquanto ser, o que o ser é. E a lógica é a ferramenta usada para dizer o que o ser é. Isso é uma coisa talvez um pouco complexa. Eu tentei explicar isso da maneira mais simples possível para que você possa ser introduzido nesse campo da filosofia que nós chamamos de metafísica e lógica. A metafísica vai passar por várias fases e a gente vai tentar falar sobre elas. Hoje eu quis me ater à lógica e à metafísica de Aristóteles. Espero que você tenha entendido. É isso aí, tamo juntão. Se inscreva, curta e no próximo vídeo eu vou falar o seu nome, hein? Tamo junto. Salve!